Bom dia a todos e todas. Estamos iniciando mais uma live agora, Enneagrama e as Histórias. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Vamos aguardar um pouquinho mais quem está entrando. A Cris entrou. Oi, Cris, tudo bem? Estamos aqui, né, nesse final de agosto, numa segunda-feira, começando a semana, para entrar no novo mês aí, né? Setembro. A Fernanda entrando aí também. Tudo bem, Fê? Vou dar um aceno para vocês. Que alegria estar aqui com vocês, né? Nessa nova, essa entrada de setembro que começa com a primavera que está vindo e com essa primavera trazendo essa promessa de nova vida, de nova de novos rumos, novos projetos. E isso é tudo muito interessante, a gente está entrando nessa energia aí, né? E que bom estarmos aqui falando sobre Enneagrama, falando sobre histórias. A Aninha tá aí também, né? Que bom estar com vocês aqui. E falando... Ó, o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? O Rodrigo já é boa tarde, porque o Rodrigo está lá na Alemanha. Então, falando sobre a primavera, né? O Rodrigo já está em outra estação lá, já passou da primavera, né, Rodrigo? Vocês estão entrando em outra agora, né? Mas aqui no Brasil nós vamos começar agora em setembro, né? Solstício de primavera no dia 22, já vai começar, né? E a primavera traz essa alegria da vida que vem, da renovação, novos projetos, a criatividade que vem. E falando sobre novos projetos, oi Nath, oi Flávia, Helenice entrando, a Érica também. E aí falando, bom dia Facila. E falando sobre criatividade, novos projetos, eu vou trazer hoje uma convidada muito especial que tem tudo a ver com isso, com criatividade, com novidades, com projetos futuros. E essa convidada é a Laíse Barnabé de Moraes, que é uma amiga muito querida, é minha cunhada, inclusive, né? Então a gente é meio suspeito para falar. E ela veio para falar um pouco sobre... ela fez o curso do Enneagrama comigo e ela veio falar um pouco sobre esse processo que ela fez, né, do Enneagrama, como é que foi essa autodescoberta, né, como é que foram esses momentos que a gente passou juntos. E também contar das histórias que ela descobriu ao longo do caminho, e tem uma história fantástica que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, eu tô esperando a Laís, e acho que ela, não sei se ela entrou. Deixa eu ver, ela vai ter que me pedir aqui, né, Laís? Se você tiver aqui, tá aqui, né? Você tem que solicitar a entrada aqui. Já vai solicitando, vai se preparando aí. Vou fazer uma introdução, né, sua, e daí eu já te chamo, tá? A Laís, ela é formada em jornalismo e letras. Ela fez mestrado em estudos literários na UEL e está fazendo doutorado em letras também na UEL. A Laís escolhe a palavra como caminho todos os dias, e quem conhece ela sabe muito bem o que isso significa. Atualmente ela faz trabalhos como jornalista freelancer, é editora da revista Casa de Colorir e também conduz oficinas de escrita. Vamos chamar a Laís aí para a gente conhecer ela um pouco. Olá, você tem que solicitar a sua entrada na live. Senão eu não consigo te chamar aqui. Ou você já solicitou e eu não vi? Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui o comentário, o título da live, para fixar ele no topo. Ah, tá. Vou fixar o comentário. Tá, beleza. Fixado agora. Ah, agora eu vi você. Então, Laís Barnabé de Moraes.
Vamos aguardar ela entrar aí. Ai, meu Deus, vocês estão me vendo? Não, né? Tô, Você tá? tô. Tô te Todo mundo. vendo. Tá Porque tudo certo. aqui não tá aparecendo pra mim. Pra mim, eu tô Sério? com a tela preta, mas assim, tá tudo bem. Se vocês estiverem me vendo, acho que tá de boa. Ah, tudo bem, né? O duro é conversar com a tela preta, não é ruim, não? É, mas tá, se tiver o enquadramento ok aí, então vamos seguir assim, porque já me É, aconteceu isso em outras lives, então, sei lá, deve ser alguma coisa no meu Instagram. é. Ah, É, então tá. Mas todo mundo tá vendo aqui, eu vi os comentários e também estão nos escutando, então tá tudo ok. então beleza. Então, Laís, eu apresentei aqui todo o seu trabalho, eu acho que tem tudo muito a ver, né, nesse momento que nós estamos, com essa coisa da chegada da primavera, com essa energia do criativo, do novo, do espontâneo, né? E eu lembro a gente conversando um pouquinho, né, para se preparar um pouco sobre a live, para ver o que a gente ia conversar. E daí você me falou assim, olha, não, eu acho legal, mas será que nós não podemos fazer algo mais espontâneo? De repente fazer, deixar mais aberto, né? E você falou uma frase que eu guardei, que eu acho que é muito interessante, que eu queria oferecer para as pessoas que estão assistindo aqui, sobre estar aberto para o atravessamento do momento. Eu achei muito lindo isso que você falou. E assim, eu acho que tem tudo a ver com você. E eu acho que ao longo dessa nossa conversa as pessoas vão entender por quê, né? Uhum. Então, eu queria te perguntar, né, tipo, começar essa introdução para você falar um pouquinho sobre o que é essa questão do atravessamento do momento para você, né? O que isso diz respeito a você mesmo, ao seu trabalho, a tudo que você faz, e falar um pouquinho, assim, um resumo da sua história, né? Como é que você chegou aí no lugar onde você está, né, na sua profissão. Oi, gente, bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu vou começar. É engraçado porque você falou do atravessamento e daí falou da minha história e daí eu acho que tem tudo a ver com isso, assim, porque eu meio que as minhas escolhas, elas foram acontecendo de uma forma muito natural, assim, com pequenos detalhes, assim, de coisas que eu gostava, de coisas que eu sonhava. Então, eu fui fazer jornalismo, fui fazer letras. Por que o jornalismo? Porque eu queria escrever. Então, eu pensei, bom, jornalismo provavelmente vai ser uma área em que eu vou ter um contato maior com a escrita. E letras eu gostava de ler. Então, eu fui, eu não sabia muito bem para onde que eu ia. E essas duas escolhas, elas foram fundamentais para me trazer aonde eu tô hoje, assim. Eu não sabia que eu queria área acadêmica quando eu comecei a fazer letras. Eu nem achei que eu ia terminar o curso de letras, na verdade. Eu pensei, vou começar e vou trancar, vou levar até quando eu conseguir. Mas eu acabei que levei os dois cursos, as duas graduações paralelamente e me deixando Uhum. atravessar muito, assim, sabe, pelas coisas. Então, acabei escolhendo bacharelado em estudos literários na graduação, por gostar muito de literatura. E tudo isso foi passando por mim mesmo, sabe? E eu fui meio que colhendo essas pistas, assim, poxa, não, então é legal. Isso de estudar literatura é interessante. Pô, então o jornalismo tem essa coisa do jornalismo cultural, do jornalismo literário, acho que é por aí. E eu fui atenta, eu acho, assim, sabe? A essas coisas que foram acontecendo no caminho. E também muito aberta ao acaso. Eu acho que é uma outra coisa que eu gosto muito, sabe? Isso, de não se preparar Uhum. muito e de gostar daquilo que acontece. Porque eu acho que a vida é muito isso, né? A gente tenta controlar, a gente acha que a gente pode, mas na verdade é tudo um grande acaso, né? Então eu acho Sim, que sim. esses atravessamentos, eles guiaram muito as minhas escolhas e eu fui fazendo, né? Depois fui fazer o mestrado em literatura e tudo, e sempre muito fiel a isso, eu acho, assim, a esse atravessamento, né? As coisas que me tocam, as coisas que me ajudam a sonhar, que me ajudam a imaginar coisas. E eu estava conversando, inclusive, com o Lucas esses dias, que sonhar pode ser muita coisa. Esses dias eu vi uma, Uhum. uma postagem no Instagram da mãe de uma artista, Estela Miazzi, que ela tinha o sonho de ver árvores gigantes. Esse era o sonho dela. Que lindo, né? Porque às vezes a gente acha que o Uhum. nosso sonho, não, tem que ser uma coisa muito, sei lá, da ordem profissional, e às vezes é só Difícil, né?
E às vezes é só ver a árvore Só uma gigante. questão. Então eu acho que é Uhum. isso, estar aberto para as coisas, sabe? Ah, que lindo. E assim, eu vendo você falar sobre a questão dos sonhos, da imaginação, eu sei que tem muito a ver, porque eu te conheço, né? Sei do teu trabalho, tem muito a ver com o seu trabalho realmente. E assim, a gente foi se conhecendo mais ainda ao longo do curso do Enneagrama, né? Que o Enneagrama tem essa questão, né? Eles falam assim que a gente não tem clientes, né? Quando a gente vai fazer um curso, não são pessoas que vêm consumir o seu produto, são amigos, né? A gente acaba realmente tendo uma interação mais próxima, acaba conhecendo as pessoas e entendendo elas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse processo, né? E o que isso tem a ver com tudo isso que você está falando? Se você foi descobrindo todas essas suas questões e foi acertando, juntando as pontas. Então fala um pouquinho pra gente como é que foi o processo aí. Tá, primeiro que, assim, eu sou uma curiosa por natureza, então eu adoro essas coisas, assim, alguma ferramenta nova, né? Também já gosto de astrologia, gosto de entender mais sobre tarô, apesar de saber zero, mas essas são coisas, assim, ferramentas, gosto muito de psicanálise guia muito a minha coisa, e daí fiquei sabendo do Enneagrama, que era uma coisa que eu não tinha muito contato, né? Assim, não conhecia. E daí poder fazer o curso é assim, abrir uma porta, eu acho, para coisas que você nem imaginava, assim, para uma visão de mundo e uma leitura mesmo, né? Das relações pessoais, de olhar para si e olhar para o outro. Então, primeiro que foi muito legal, assim, eu acho que o grupo que a gente formou, eu fiquei muito apegada a ele, essa coisa do ritual mesmo, de toda semana, né? Eram as terças que a gente se encontrava, foram 5 terças? Foram, Sim, né? sim. Então, essa Uhum. coisa de sempre, né, saber que naquele dia a gente ia estar em contato com o outro e com a gente, isso que eu acho muito legal. Porque a gente se acha muito, essa sou eu, essa sou eu. E como é interessante conhecer os outros tipos e conhecer as outras pessoas, né? Porque isso é uma coisa que você falou, e eu também não esqueci, inclusive anotei, que nós não somos estereótipos, né? Então, a gente não é uma coisa só. E como é legal ter esse conhecimento dos tipos, né? E dialogar esses tipos com as pessoas, né? Que são tão diferentes da gente, ou coisas que se aproximam da gente, né? Então, é muito nesse diálogo mesmo entre a identidade e a diferença que eu acho que a gente foi construindo esse olhar para si no curso, né? Então Perfeito. foi muito legal, assim, foi um mergulho, foi muito legal, foi emocionante, eu chorei vários. E é engraçado, porque cada encontro é um tipo, né? Foram 3 tipos. No E daí, centro. Uhum. foram 3, cada encontro um centro. E não chegava nunca no meu. E eu sou meio autocentrada. Nossa, quando vai chegar o meu? E Quando vocês daí, vão falar de mim? qual não foi a surpresa quando tem lá num centro que eu nem imaginava, num tipo que eu nem imaginava, e que disse de mim também, que me fez pensar, né? Muitas coisas, eu conversei sobre isso com muitas pessoas, assim, próximas a mim. Nossa, olha, eu percebi isso, mas acho que não é bem isso, até chegar no tipo que é o tipo 7, né? Que é o que eu Sim. mais me identifiquei. Sim, aí você já falou um pouco, né, da questão do Enneagrama. E daí eu queria falar assim, só para quem não conhece, né, falar sobre um pouco o que é o Enneagrama. E a característica mais interessante dele é isso aí que você falou. É a gente perceber que nós, em determinado momento, a gente ficou em determinado padrão de comportamento e ficou estagnado ali. É como se a gente estivesse preso numa caixinha mesmo, né? E aí, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas é um sistema de 9 personalidades, e aí você vai te colocar numa caixa, te colocar no estereótipo. E, na verdade, o Enneagrama ele acaba mostrando que você acaba caindo num estereótipo de comportamento, de fazer sempre as coisas da mesma forma. E ele abre essa visão de que existem várias possibilidades, né? Ele apresenta, no mínimo, 9 ali, né? Mas depois que a gente vai estudando mais, existem outras possibilidades para além, né? Então, ele é um sistema de autoconhecimento, uma ferramenta que vem de uma sabedoria muito antiga, né?
sábios, estudiosos, filósofos, pensadores, que ficavam pensando a respeito do movimento dos universos, o que era essa coisa, essa transformação, e o que isso que acontecia na natureza tinha a ver conosco, né? Eles começaram a perceber que tinha alguma coisa relacionada, os movimentos, né, da natureza, estava relacionado com o que acontece aqui dentro. E aí foi criado esse símbolo, esse sistema que mostra como nós somos por dentro, né? As nossas motivações, os nossos interesses, né? Todas essas reações. Então, ele é interessante por causa disso. Ele mostra onde você está e te intui caminhos para você sair de onde você está, né? Porque é bom a gente estar no lugar onde a gente está. Mas é legal também sair, voltar, né? Fazer esse movimento e não ficar parado no nosso quartinho, né? Preso, sem entender que existem outros quartos, né? E que a gente, além de não só habitar o nosso quarto, a gente pode habitar uma casa cheia de quartos. Isso aí é muito mais interessante, né? Sim, você falando isso, eu fiquei pensando que a gente não é só uma coisa, né? A gente é muita coisa. E eu acho que o Enneagrama dá para você ver bem assim, né? Esquematizado. Esse é o lugar que eu estou, esse é o lugar que eu me identifico, né? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Não é alguém que vai te dizer quem você é. É você mesma que vai chegar naquela história ali, naquele campo de similaridade com que você se reconhece, né? Então não é você que vai dizer, Laís, não, ó, você é o tipo tal. Não, eu escolho a história que eu me encaixo, né? Eu que escolho quais são as características ali que me cabem. E é interessante que, apesar de escolher isso, eu consigo visualizar, né? Que olhando para esse lado, eu sou um pouco desse outro jeito. Olhando para esse lado, eu também sou um pouco desse jeito. Que essa é a forma que eu opero, né? Por exemplo, no campo racional. Então, é muito, muito legal, né? É uma baita ferramenta de autoconhecimento mesmo. Isso, até a Facila Bianca estava falando aqui, ó, né? Identificar para depois desidentificar e transitar. Ou seja, é movimento, né? A vida é movimento. Tudo que fica parado muito tempo começa a trazer algum incômodo, né? A gente fica incomodado, né? E eu acho que o tipo 7, para quem conhece Enneagrama, o tipo 7 se incomoda muito de ficar parado, né, Laís? Traz muito essa energia do movimento mesmo, do sonhador, tem uma criatividade muito grande, né? Às vezes tem um pouco de dificuldade de concretizar, né? De tanto que sonha, de tanto que projeta e pensa em novos caminhos, e pensa em novos frutos, acaba tendo dificuldade de finalizar, de colocar em ação, de colocar em prática esses projetos, né? São desafios realmente que a gente vai encontrando ao longo do caminho. E aí, falando sobre Enneagrama, né, eu queria saber o que você percebeu, assim, com relação a relacionamentos, que isso é uma coisa muito importante, né, para a gente entender o Enneagrama, e muitas pessoas se interessam bastante. Como é que foi essa questão de você se perceber como 7, né, tendo essa personalidade, e o que isso te diz a respeito de como você se relaciona com o mundo, como você se relaciona com as pessoas, a respeito do seu relacionamento profissional, consigo mesmo? O que você percebeu aí ao longo desse caminho? Eu percebi muita coisa. Tô até com as minhas anotações aqui, que eu enchi um grande caderno, um bloquinho. Mas eu acho que eu me percebi como essa pessoa que realmente valoriza fazer o que gosta, assim. É uma frase que eu sempre falo, tipo, eu não sou obrigada a nada. Eu não vou, se você me mandar, eu não vou fazer. Então, assim, eu realmente me identifiquei com esse lugar, né? E também essa coisa dos grupos, né? Porque isso até foi uma coisa que me deixou em dúvida em relação a outro tipo, que era o tipo 2, né? Eu tinha ficado em dúvida. Essa coisa do outro. O outro é muito importante pra mim. Então, minhas amigas, os meus relacionamentos, as pessoas com quem eu me relaciono, eu consigo criar uma ponte muito facilmente. Assim, eu me identifico com as pessoas, eu me apego às pessoas. E daí, quando a gente chegou no 7, teve isso, né? De fazer o que gosta através dos grupos, através do outro. E até eu lembro que você citou Vinícius de Moraes, sabe, como uma referência possível, que é uma baita referência minha também, que eu adoro. Então, eu fiquei muito... isso foi uma coisa bem forte, assim, né, de entender essa necessidade do outro e tal.
E também, uma coisa que daí já é mais para um lado não tão positivo, disso que você disse, né? Por ser tão sonhadora, por estar sempre imaginando e pensando, e né, no campo das ideias e da idealização, às vezes é um pouco difícil para mim realizar as coisas. Então, até uma coisa interessante daí, dizendo de trabalho, né? Eu anotei um papelzinho aqui. Um dos caminhos para o centro racional é a ação. Daí eu fiz um quadrado na ação e coloquei uma flecha e escrevi oficina. Por quê? Porque desde o começo, quando a pandemia entrou, desde março, eu tive a ideia de fazer uma oficina de escrita afetiva, que é uma oficina que eu já tinha ministrado no SESC, na Semana Literária do ano passado, então ela mais ou menos estava ali estruturada. Eu pensei, nossa, é uma oportunidade de levar para online agora na oficina, né? Na pandemia. E daí eu fiz o cartaz, eu fiz o texto de divulgação, eu tinha já todo o material desenvolvido, né? Tipo, da onde eu ia partir, para onde eu ia, os exercícios, tudo. E eu simplesmente fiz o cartaz e deixei ele ali. E daí passa março, passa abril, passa maio, passa junho. E nesse meio tempo a gente fez o curso do Enneagrama. E daí eu me atentei muito a isso. Eu falei, nossa, que bobeira, né? Por que que eu não coloquei isso? Tá pronto. É simplesmente o ato a Nath, fofa, de realizar Então, mesmo. Isso me assusta muito, sabe? Porque é isso, né? É o acaso. Às vezes a gente não tem controle das coisas, né? E eu acho que eu anotei isso também em relação ao set, que é essa coisa do controle. Eu quero ter o controle por gostar muito daquilo que seja bom, daquilo que seja prazeroso, que seja legal, que seja bem aceito. Você colocar o seu corpo no mundo e realizar, né? Jogar um trabalho, publicar um livro, propor uma oficina, talvez não dê certo, né? Talvez não dê certo, não tem garantia. Não tem. Um relacionamento, nada tem. A gente acha que tem, mas não tem. Casamento não tem, daí a gente casa, assina papel, tem filho, mas mesmo assim não tem garantia. As coisas são muito sim. frágeis, né? A própria vida é muito frágil. Então, essa coisa me angustia muito, né? Colocar as coisas no mundo, realizar, para talvez dar errado. Tipo, ninguém gostou, deu Uhum. errado, não rolou. E daí eu respirei fundo e falei, não, eu preciso fazer isso, eu preciso colocar no mundo. Se der errado, depois eu vou ter que lidar com isso, né? Porque pode dar errado. Acho que, né, é importante a gente Exato. saber disso. Mas foi E eu muito. acho que isso aí, e eu acho que isso que você coloca diz muito também a respeito do set, né? A gente vai falando e daí nem precisa explicar, porque você realmente traz coisas, as pessoas vão entendendo como é que o que que move a pessoa, né? E assim, esse movimento para o acaso, né, de absorver o novo, mas é um novo que tem que ser bom, porque se for um acaso ruim, aí eu não quero muito me conectar com ele. Eu tenho medo, inclusive, do acaso. Então, tem essa relação, né? E você falou muito bem isso, né? Ou Sim. seja, traz muito essa questão do set, que depois, quando a gente conhece o Enneagrama, de entender que é essa motivação de ir atrás de projetos novos, de pensar em novas coisas, usar a criatividade, a imaginação dele, às vezes tem um fundo de fugir daquilo que é ruim, do sofrimento de ter que dar a cara a tapa e de realmente levar para frente os seus projetos, porque pode ser que dê errado, pode ser que as pessoas não gostem. E aí, quando elas não gostam, eu sinto um sofrimento. E é ruim sentir esse sofrimento, né? Então E eu não aí, vou nem muitas vezes, realizar, que é para não não incorrer o vou. risco de sofrer. E aí, talvez eu vou fazer um outro projeto que eu pense que é até mais interessante que esse. E Uhum. aí acaba que muitas vezes pode ser que fique preso no projetar, no ficar fazendo projetos inovadores, idealizadores, e aí não finaliza, não concretiza, não coloca para o mundo isso, né? Sim. Então, é muito interessante você falar isso, né? Que explica bem realmente essa questão do movimento, né? Essa dificuldade de lidar com esse sofrimento, com essa dor de não ser Sim. valorizado, de não dar certo, né? E até em relação à pandemia, assim, ai, deu uma travadinha aqui. Espero que esteja tudo certo. Voltou? Tudo certo? Estão me ouvindo?
Deu uma Voltando. travadinha aqui. Sim. Essa coisa da pandemia, né? Logo quando a pandemia entrou e começou e tudo isso, eu sempre ficava, que agora já faz tanto tempo que até o sonho já deu uma rareada. Mas essa coisa do tipo, ai, não, mas para onde eu vou viajar depois que isso passar? Essa coisa da viagem, do tipo, ai, não, eu vou para esse lugar, quando eu for para esse lugar. Então, sempre muito pensando no futuro, sabe? Assim, e pensando, agora não tá legal, mas nossa, quando eu for para esse lugar, então fica Vai ser muito. muito melhor. E eu sempre fui assim, eu acho que a minha mãe está assistindo essa live, e a minha mãe é um pouco assim também, apesar que eu acho que ela não é o tipo 7. A gente sempre fez muito assim, ai, vamos ver casa, vamos passear e olhar casa. Qual casa que a gente moraria? Então é um exercício mesmo que eu faço desde criança, isso tipo, de olhar e falar, nossa, essa é a casa que eu moraria. Então eu tenho, sei lá, as minhas casas preferidas em Londrina, que eu fico sonhando, não, é a casa que eu moraria aqui. E a gente realmente fazia disso um passeio de tarde, assim, sabe? Do sonho, da expectativa. E, tipo, a gente nunca vai morar. Nunca vai acontecer, entendeu? É completamente no campo da Sim. fantasia. Mas isso Ah. sempre fez parte da minha construção, assim, do meu dia a dia, sabe? E eu acho que o caminho, né, de perceber é assim, quando eu, quando é que eu estou procurando novas coisas para fugir de algo? É porque eu estou fugindo de alguma coisa que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que lidar. E aí eu vou procurar casa, eu vou fazer outra coisa, vou pensar num outro projeto, eu vou planejar uma viagem, né? E muitas Uhum. vezes tem uma fuga, né? Às vezes não, às vezes é normal. E claro, é uma habilidade muito grande. Quando você tem uma criatividade, né, como essa, é uma habilidade. E isso é bom. Mas se ela tiver a favor de uma fuga, você está escondendo alguma coisa. E aí é interessante perceber do que eu estou fugindo. Fazer essa pergunta. Será que eu estou fugindo de alguma coisa? Do que será que eu estou fugindo, que eu não estou querendo realizar, eu não estou querendo ver? E aí você pode achar alguma coisa, uma dor, um incômodo, um sofrimento, alguma coisa que você deixa para trás, né? Uhum. Inclusive a Faciola aqui está perguntando Eu vi. que a fase de planejar, se a fase de planejar é mais agradável que a execução, se você sente isso, e como ultrapassar esse impasse entre planejar e executar. Então, eu até gosto da fase de execução também. Eu gosto bastante, assim, acabei que realizei a oficina, né? Consegui colocar no mundo, lancei a oficina em julho, rapidinho as vagas foram preenchidas, me surpreendeu muito, ou seja, tudo certo para o meu tipo 7. Deu tudo certo, foi tudo lindo. A oficina aconteceu. E assim, eu fico super feliz na hora da execução. Mas parece que assim, acabou a oficina, eu entro numa coisa assim, eu não consigo nem aproveitar que aconteceu direito, assim. Porque eu já entro, tipo, mas tá, e o que eu vou planejar agora? Então eu sempre Qual o tenho próximo? essa coisa do planejamento. Às vezes eu fico pensando isso, nossa, eu deveria aproveitar mais as coisas, ficar mais feliz, aproveitar, sabe, assim, tipo, descansar e falar, ai, que bom, deu tudo certo, deixa eu aproveitar essa coisa boa. E nem sempre eu consigo, mas também não quer dizer que eu não valorizo a execução. Eu valorizo, mas essa coisa do planejar, como ela é o campo da fantasia, planejar tá no campo da fantasia, né? A Sim. fantasia, a fantasia, ela não é realidade, né? Então, e é isso. Então, ela até, assim, quando você executa, nem aquele susto do não, né? Aquele medo, aquela coisa, aquilo também não acontece. E nem aquela coisa, tipo, Sim. meu Deus do céu, isso resolveu minha vida, agora estou preenchida. Também não acontece. Mas isso também é Sim. mara, porque daí você fica, ai, que ótimo, olha que legal, realizei alguma coisa, que bom que foi, e agora eu vou planejar outras. Porque, né, não tem E, como fugir disso. e você falando, né, eu acho que ficou bem claro essa questão da execução, né? Não é necessariamente uma coisa assim, que eu não executo, que eu tenho dificuldade de executar, mas é que na medida que estou executando, ou depois que eu executo, me vem uma sensação de que eu preciso fazer outra coisa, eu não consigo saborear, né? E aí entra bem a questão do pecado, que no Enneagrama nós chamamos de paixões, pecados, que não tem um valor moral, mas são dificuldades realmente que cada tipo vivencia. E do 7 é a gula. É a gula por experiências, né, novas, experiências prazerosas.
E a gula tem essa característica, eu não saboreio. Eu vou experimentando sensações prazerosas, eu faço um curso, me sinto bem, mas aquilo não me sacia. E aí eu preciso de outra coisa, eu preciso me mover para outro lugar. E aí é muito difícil a gente estar nisso aí, porque cansa, né? Você Cansa nunca está muito. saciado, né? E eu acho que é uma coisa muito também que me lembra muito, que é o meu signo, no caso, né, o aquário, que é essa coisa do elemento ar, que é uma coisa que vem e faz um movimento, que surge, que me domina, assim, sabe? É oficina, 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 e daí de repente acaba e daí é outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. E se eu não tenho isso, se eu não tenho algo, sabe? Alguma coisa, tipo uma obsessão mesmo, assim, algo pra ficar ali em cima, pensando, eu me sinto muito vazia mesmo. E isso é muito ruim, eu acho, porque às vezes eu não sou uma pessoa que consegue descansar, por exemplo. Então é muito difícil isso pra mim. Sei lá, ficar um final de semana sem fazer nada, absolutamente nada, vira e mexe, eu, sei lá, me vem um pensamento, eu anoto no bloco de notas, preciso, esse é o tema de não sei o quê. Ou, nossa, vou escrever essa newsletter. Eu tô sempre tentando fazer coisas, sabe? Isso é muito bom por um lado, mas por outro lado é um pouco cansativo. Porque não para, né? Cansativo, né? A cabeça não para, um minuto. E daí como lidar com essa frustração? Até a Beatriz perguntou assim, como lidar nesse momento que eu sinto assim, que eu preciso fazer outra coisa, não estou gostando, não está me satisfazendo aqui, essa frustração. Você vai ou como é que é? Eu não sei se eu lido muito bem com a frustração, não. Mas, ao mesmo tempo, o que me faz, assim, conseguir encarar a frustração um pouco mais de frente, assim, é uma coisa que eu até escrevi em relação à oficina no último post do Instagram Coração Nonsense, que é esse aqui que eu tô fazendo a live. Que eu falei, sabe aquela sensação de quando você tá no alto, sempre que eu vou fazer, faço uma viagem e tal, chega uma hora que eu tô no avião, assim, e tá muito alto, eu penso, cara, vai dar alguma coisa muito errada. Esse avião vai cair, vai acontecer alguma coisa. E daí eu começo a ter uma sensação de ansiedade, assim, eu penso, meu Deus do céu, vai dar muito errado. E daí me vem o pensamento, se caiu, se cair, caiu. Isso me acalma um pouco. E eu penso, não, se caiu, caiu. Tipo, eu não tenho controle de tudo. Eu acho que é uma metáfora para isso. Eu não tenho controle de tudo. Eu posso ser ótima, eu posso fazer um ótimo trabalho, né? A gente, acho que estamos aí em 2020, já entendemos que meritocracia não existe. Tem muitas pessoas fazendo ótimos trabalhos e nem sempre isso quer dizer que isso retorna de alguma forma, né? Então é isso, é entender um pouco, liberar esse controle. Eu acho que é essa forma, sabe? Tipo, fazer coisas exige estar preparado para se frustrar. Tipo, talvez não seja como eu espero, talvez seja ruim, talvez ninguém se interesse, talvez relacionamentos deem errado, mas eu não vou mais nunca mais me relacionar, eu não vou mais nunca mais viajar porque o avião pode cair. Eu não vou fazer nenhuma oficina porque Vou viajar. pode ser que alguém não vá fazer a oficina, então eu não vou nem colocar a oficina no ar, porque eu não quero lidar com a frustração de talvez não tenha nenhum interessado. E o que eu sinto, assim, na vida é que a minha surpresa é, na verdade, com a não frustração. Eu fico tão preocupada com a frustração, mas quando eu realizo as coisas, eu me surpreendo muito positivamente. Que foi com o que aconteceu com a oficina, assim. Eu tive muito mais inscrição do que, e num tempo curto de tempo, num período curto de tempo, do que eu imaginava. Então, E até assim, às vezes as coisas até não acontecem conforme você previu e você achava que ia se frustrar. E às vezes não foi tudo aquilo, né? Parece que é meio que uma imaginação assim mesmo, né? eu acho que é muito do campo da fantasia, assim, sabe? Tipo, ai, nossa, às vezes a gente tem essas ideias mesmo, nossa, se esse relacionamento acabar, eu vou surtar, ou se esse trabalho não der certo, acabou pra mim. E daí, ao longo da vida, a gente vai olhando e olha pra trás e pensa, nossa, mas tipo, ficou tudo bem, pouco, né? sabe? Que besteira, às vezes. Nem era tanto, assim. Então, eu acho que é isso. É Legal. difícil, mas faz parte, né? Liberar um pouco o controle para poder viver na realidade. Porque se ficar vivendo só na fantasia também não vai ser legal. Não vai, Mas que bom, né? Isso aí que você está falando são realmente lições de sabedoria, né? Você já está vivenciando isso. E pode dizer, quando um set fala isso, que eu posso viver com a frustração, né? Eu não vou fazer as coisas por causa disso.
Isso é muito difícil realmente, mas a gente tem que entender a dificuldade, né? E percebe que como que você realmente está num caminho, né, de crescimento. E é por aí mesmo, né? O caminho é esse mesmo, né? Sim. Então, vamos passar agora numa outra parte da live para a gente falar da história. O pessoal já está até meio ansioso, né? Falando em ansiedade, né? É. O pessoal está ansioso para descobrir a história. Porque nesse caminho, nesse curso, falar um pouquinho do curso do Enneagrama, né? Quando a gente vai fazer esse processo de descoberta, né? No início, no curso, né, que a gente fez junto, eu proponho um trabalho em que a gente vai de encontro às nossas histórias, né? E através das ferramentas do storytelling, a gente vai identificar a história como, né, como uma... Vai meio que destrinchar ela para perceber quais são os pontos principais, analisar o personagem. E daí, nessa análise, ao mesmo tempo que a gente analisa a história, a gente acaba analisando a gente mesmo, né? Esse processo foi muito interessante, que daí depois da gente descobrir a personalidade, a gente volta para a história e olha para ela e fala assim, nossa, mas olha quanta coisa que a gente consegue... Faz tanto sentido, né? E a história que a Laís escolheu, uma história maravilhosa do Saramago, que chama A Ilha Desconhecida. É esse aí, ó. O conto da Ilha Desconhecida. O Conto da Ilha Desconhecida, é. E é maravilhoso. Eu nunca tinha lido, mas já tinha escutado várias frases dele, né? Que a gente fala sobre para se enxergar na ilha, a gente tem que sair da ilha. É um conto maravilhoso mesmo. Quem tiver oportunidade de ver, tem na internet, em PDF, se quiser ver. E fala muito sobre essa... Eu fiquei impressionado, assim, como é que fala sobre essa questão dessa energia 7 que busca incessantemente novas coisas, os sonhos, e essa busca pelo sonho, por essa ilha desconhecida, que todo mundo fala, mas as ilhas todas as ilhas são conhecidas, né? E aí o personagem responde, não, são conhecidas aquelas que as pessoas já conhecem. Eu quero saber a desconhecida, as que as pessoas não conhecem. Essa busca pela ilha desconhecida, Laís, como é que você está buscando muitas ilhas desconhecidas aí? Eu acho que eu busco ilhas desconhecidas o tempo inteiro, que eu acho que é exatamente estar aberta para o acaso e para tudo isso, né? Para os atravessamentos. E uma outra coisa que eu acho que tem tudo a ver é esse conceito de travessia, né? Sei lá, Guimarães Rosa traz muito isso. Ai, tá travando de novo aqui meu vídeo, espero que esteja tudo certo. Guimarães Rosa traz muito isso, principalmente em Grande Sertão Veredas, né? Que ele vai falar que o real não está nem na saída nem na chegada. Ele se dá na travessia. Então, esse conceito de travessia, né? De continuar caminhando, de caminhar apesar de... E não necessariamente de chegar a algum lugar, é algo muito importante para mim, sabe? E não à toa eu escolho esse livro, que foi um presente da minha amiga Ana Luísa Saades. Há muitos anos, assim, acho que eu ganhei esse livro faz uns mais de 10 anos. E foi um livro que me atravessou muito da primeira vez que eu li e continuou fazendo muito sentido depois, assim. E é exatamente a história de um homem que está em busca de uma ilha desconhecida, como o Fê falou, né? E ele encontra a mulher da limpeza, que limpa o palácio do rei, e eles meio que vão juntos nessa empreitada de construir e achar um barco, né? Limpar o barco, cuidar do barco, para poder sair daí, para poder sair do porto e ir em busca da ilha, né? Então é muito interessante porque o conto da Ilha Desconhecida, na verdade, não tem a Ilha Desconhecida, né? A gente não sabe como é a Ilha Desconhecida e a gente não chega lá. É um livro exatamente sobre esse processo, sobre essa travessia, né? Sobre esse desejo de ir, o caminhar, o sonhar, o imaginar, o querer, o desejar, que faz com que a gente vá em busca de algo, né? Então eu acho que é muito a minha história por conta disso, assim. De sempre imaginar e estar em busca de algo que eu não sei exatamente o que é, mas que, né, lendo e escrevendo e conhecendo pessoas e conversando com pessoas, fazendo curso de enneagrama e estudando psicanálise, tipo, um grande caldeirão aí que não me garante que eu vou encontrar alguma ilha desconhecida, mas me garante o processo, né?
Sim, processo aos trancos e barrancos, né? Super sujeito ao acaso, as coisas que dão errado, as frustrações, as dores, o processo está garantido. Então, eu acho que é muito exato. sobre isso, assim, respeitar esse processo, né? E essa busca, né? Você vê o personagem, ele tem realmente esse anseio, né, de descobrir. A gente não sabe por que que ele quis tanto descobrir essa ilha desconhecida, né? Mas é se jogar no mar, né? E esse se lançar ao mar. E aí tem uma coisa muito interessante que eu lendo o livro, ele não sabe navegar. Aham. E aí todo mundo fala para ele, os marinheiros falam, mas escuta, você vai se jogar, o mar não ensina a você a navegar. Você tem que aprender primeiro, você tem que respeitar o mar. E ele nem leva em consideração isso. Ele fala, eu vou aprender o que for necessário para aprender. Então, esse se jogar sem estar preparado, sem se preparar, sem analisar, sem ter uma estrutura por trás te apoiando, tem muito dessa questão da energia do set, né? Uhum. Que é importante, quando a gente precisa realmente ir em direção, né? Quem é que vai atravessar os limites e descobrir as coisas que não foram descobertas se não forem esses aventureiros, né? E aí Uhum. o Saramago, eu fico pensando ele como português, né? Essa coisa, a energia do povo português traz muito a energia 4, né? Da emoção. Mas tem essa questão do set, da descoberta, né? Você fica Se imaginando lançar os ao mar, portugueses lá de se jogar ao mar e falar, olha, eu não sei onde que eu vou, né? E eu sempre fico pensando nisso, como é que eles vieram parar aqui no Brasil, né? Olha a coragem desse povo, olha a imaginação deles de querer descobrir algo novo e se jogar numa empreitada tão perigosa como essa, né? Uhum. Então, traz essa questão da energia. E daí saber que talvez não vai encontrar uma ilha, mas que o próprio lugar onde se está talvez seja uma ilha, né? Uhum. E que se descobrir no caminho é talvez a grande meta, né? E não necessariamente descobrir algum lugar ou alguma coisa, mas se descobrir no meio desse caminho, talvez Sim, seja essa ilha desconhecida. Eu acho que ele traz essa metáfora, né? com certeza. E isso é uma coisa que eu acho que é por isso que eu gosto tanto de viajar. E é uma coisa que veio pra mim, assim, não tão cedo, né? Eu não fiz grandes viagens aí na vida infantil e tal, mas que depois de adulta, né, quando consegui aí juntar certo dinheiro, consegui fazer algumas viagens. E é isso, o que traz essas viagens é que é como a gente volta outra pessoa, né? Como conhecer, pisar em um outro lugar, sabe, experimentar um outro sabor e, sei lá, ver o céu da outra, sabe, uma dessa cidade. Meu Deus, eu nunca vi uma cidade dessa cor, essa cidade é amarela, ocre, sabe? E o quanto isso acaba atravessando e mudando tudo a forma que a gente volta, sabe? A gente volta diferente. E é isso, a gente volta diferente, não é porque, ai, porque você foi para tal lugar. Não, é porque a gente viagem é isso, né? Te convida a olhar diferente, a experimentar, e é só o prazer, né? Ninguém vai para viagem para sofrer. Então você vai para viagem Sim. já esperando que você, bom, vou comer nesse lugar, vou visitar esse lugar, é só coisa boa. Então é Vai uma ter coisa que momentos bons, agradáveis. é, então, claro que pode um monte de coisa dar errado, mas a princípio, né, o conceito da viagem é uma coisa de vocês aproveitar, né, conhecer as coisas Sim. diferentes. Então é uma coisa que eu gosto muito, mas é isso, não pela viagem em si, mas por tudo que vem, né, pelas pessoas que você encontra, pela música que você Às vezes ouve. não é o destino, né? Não é o É, destino, não é falar, o meu sonho é viajar para Paris ou para o Egito. Meu sonho sim, sim, é viajar, né? Estar em sim, viagem, sim. Eu acho descobrindo que tem novas muito a ver com coisas, isso. né? Porque é a travessia, né? Tem um conto do Guimarães Rosa que é muito É bonito isso. também, que é a terceira margem do rio. E é isso, a terceira margem do rio não existe, né? Então o Guimarães Rosa, Olha só. ele tem toda essa preocupação com a travessia mesmo, né? Com essas margens que a gente tem que alcançar e tem que atravessar, que não são as margens físicas, né? Mas são as simbólicas, então a gente está sempre tentando atravessar e sempre passando por coisas muito para além de ir de um lugar para o outro, de, né, de É. simplesmente.
se deslocar, né? É todo um processo que vem Sim. nesses trânsitos. E ele, E ele traz outra coisa interessante, que é esse conceito da ilha à deriva, né? Uma ilha que sai meio que andando, né? Depois, à medida que a gente vai lendo, eu não quero dar spoiler, assim, né? Porque é realmente uma surpresa, né? Para quem entende. E assim, não só, isso que eu queria abordar isso aí, mas a escrita dele também, se você for perceber, é uma escrita que vai, assim, ele não para, né? Não tem pontuação, ele só vai. Então, é uma escrita livre, é uma escrita que traz esse elemento da liberdade, né? Olha, eu estou escrevendo, vem comigo, me acompanha, porque senão você vai se perder no meio do caminho, né? Vem comigo, e daí ele vai trazendo isso, né? Eu acho que o Saramago tem isso muito forte, assim, da linguagem, né? Não, nos primeiros romances, não. Mas esse daqui, O Conto da Ilha, é um deles que ele vai bem fundo nisso dessa linguagem fluida, né? Bem na oralidade. Então, às vezes parece até difícil da gente ler a princípio, né? Quem não tá muito habituado. Mas é muito louco, que se você lê em voz alta, tudo se esclarece. Porque é como se... Olha só a dica. Olha a dica, né? E até para Guimarães Rosa mesmo, porque Grande Sertão Veredas também, né? É um livro que assusta muitas pessoas. Então, e se você ler também o Grande Sertão Veredas em voz alta, você vai entender ali que é exatamente isso, né? Essa fala, né? A fala solta, Sim. A gente não fica pensando para falar o tempo todo. Então, esses livros acabam que se aproximam desse fluxo, né? Que a gente tem na linguagem normalmente. Sim. O Joel tá falando aqui, ó, totalmente de acordo. Viajar é recriar o nosso interior. E essa questão dessa viagem, né? E eu espero que no nosso curso a gente tenha feito uma viagem que tenha sido proveitosa, né? Que eu imagino, e essa viagem do autoconhecimento é justamente isso. É para uma ilha desconhecida, porque a gente não chega em nenhum lugar. A gente está sempre na travessia, a gente está no caminho, né? E se perceber no caminho é muito mais interessante do que chegar, né? Você chega lá e aí, o que você vai fazer, né? Traz aquela ansiedade nova. Qual que é o próximo caminho, né? Sim. E aí eu queria te perguntar como é que foi essa travessia ao longo do caminho, né? Aí do curso do Enneagrama. E como é que o fato do curso ter sido online, né, esses nossos encontros semanais com a data, né, que era uma coisa programada, e como é que te ajudou? Como é que foi essa experiência na questão técnica do curso mesmo, sabe? E dos atendimentos que a gente foi fazendo junto. Como é que foi isso? Foi importante aí para o processo todo? Como é que foi essa viagem? Acho que essa questão de ser online foi ótimo, assim, porque assim, independente de ser online ou pessoalmente, o que eu acho que o que faz cursos serem bons é as pessoas estarem abertas para esse encontro, né? Implicadas mesmo, não querer saber, né? O querer atravessar e querer ir para algum lugar, mesmo que esse lugar nunca chegue. Então, eu acho que a gente conseguiu construir, né? Essa viagem coletiva, né? Então, e que se aprofunda ainda mais com os atendimentos pessoais, né? Só eu e você depois, porque dá para tirar algumas dúvidas, dá para aprofundar ainda mais. Então, eu acho que foi muito incrível, assim. E como eu disse antes, essa coisa de você olhar o outro, né? Os tipos que não são você. As coisas que não... a partir dessa diferença, né? Então, eu gostei muito disso, assim, de fazer em grupo e que talvez não fosse tão proveitoso se a gente fizesse um eu e você só, sabe? Tipo, vamos tentar aí descobrir qual é o meu tipo e fosse uma coisa assim, eu e você só. Porque ia perder essa dimensão do diálogo com o outro, dos outros tipos, daquilo que salta aos olhos das outras pessoas, né? E como somos tão diferentes, e ao mesmo tempo iguais em alguns pontos, né? Então, eu acho que é isso. Sim. Não, legal. E assim, foi um prazer mesmo estar com vocês. Foi uma surpresa, realmente. A gente está nesse momento novo, né, de pandemia, tudo é muito diferente e a gente acaba se abrindo para o acaso, né, abrindo para o novo.
e novas formas de tentar fazer cursos e de estar se conectando com pessoas, né? E aí, né, a gente já está já se encaminhando no final da live, agora faltam uns 10 minutinhos. E eu queria falar, né, para as pessoas especificamente do curso de Enneagrama, desse curso que chama Caminhos para a Essência, que é um curso online que eu fui concebendo à medida que a gente estava na pandemia. E aí nesse curso a gente faz em várias encontros, né? São 5 encontros, uma vez por semana. E é uma oportunidade da gente estar junto, né? Fazendo essa proximidade, apesar de estar cada um na sua casa e sentindo, né, toda essa questão do curso sozinhos, mas tem essa proximidade através desses encontros. E aí a cada encontro é uma oportunidade da gente aprender um pouquinho sobre o que é o Enneagrama, e daí ao longo da semana a gente vai discutindo, e aí a gente faz um grupo, e é bem interessante como é que no grupo a gente consegue partilhar coisas, e falar, olha, eu observei isso aqui no meu cotidiano, olha como é que engraçado, né? E a pessoa fala, olha, eu também percebi isso. Essa troca, ela é muito importante, e ela vem da tradição do Enneagrama, que se construiu através dessas partilhas mesmo, né? São pessoas que foram construindo algo em comum. E aí a gente se descobre através da fala do outro, através da história. Esse aprendizado mais lento, né? E com acompanhamento, né? Eu acho que é importante nesse começo você ter alguém que conhece e que pode te orientar nos primeiros passos, né? É como se realmente uma criança que está começando a andar ali, você dá a mão para ela e vai conduzindo até ela conseguir andar sozinha, né? Então, eu procuro, né, trazer isso aí na questão do curso como um fator importante, né? E aí a gente vai, ao longo desse período, descobrir essa personalidade, descobrir esse padrão de comportamento que faz com que a gente haja da forma que a gente sempre age. E descobrindo ele, né, o Enneagrama vai trazer alguns caminhos para que a gente possa saber para onde que a gente vai, né? Que a gente pode sair. Que, inclusive, a gente já está fazendo esses movimentos, mas são meio inconscientes, né? E aí nós vamos percebendo essa questão. Então, para quem se interessou, né, no assunto do Enneagrama, essa questão das histórias, de descobrir a sua própria história, eu fico à disposição, né, para quem quiser entrar em contato, saber como é que é o curso, as datas. Inclusive vai ter agora, né, dia 9 de setembro, vai ser iniciada mais uma turma, né? Eu queria convidar vocês, se quiserem participar, para se inscrever no curso, né? Vai ser um prazer estar com vocês. E para vivenciar isso tudo que a Laís falou, esse encontro com algo que é com nós mesmos, né? E que não necessariamente vai chegar num fim, né? A gente acaba se encontrando num caminho. E se encontrar no caminho é muito bom, porque aí você vai estar sempre aberto ao acaso, às novas coisas, às novas pessoas que vão entrar, né? E vão te dizer, vão te fazer ajudar você a crescer. Uhum. Então, Laís, eu queria te agradecer por a tua participação aqui, né? Por você estar bem aberta, falando sobre si, né? E foi muito bonito como que a gente conseguiu conhecer você um pouco mais, né? A gente conhece a Laís, que dá os cursos, dá as oficinas, né? Mas agora a gente consegue ver um pouquinho mais como é que a Laís é. E de tudo que você falou, acho que tem muita coisa importante para quem é 7 ou independente de tipo mesmo, perceber que tem um caminho, que tem algo a mais aí, né? No caminho. Uhum. Ai, obrigada, Fê. Eu amei participar, eu adoro ficar falando. É realmente algo que eu adoro fazer e foi um prazer ter feito o curso com você. Foi realmente um mergulho de se olhar mesmo e tentar entender algumas coisas e que às vezes foi assim difícil, né? Porque se encarar não é nem sempre é fácil, nem sempre é prazeroso, né? E tem uma frase que você falou que eu achei muito bonito, que é sobre luz e sombra, que eu anotei. Que é, existe crescimento na sombra
Sim, mas existe crescimento na luz também. E eu acho que isso diz muito em relação ao tipo 7, né? Que é esse tipo que só quer coisa boa, tudo mais. Então, isso não precisa ser uma alienação, né? A gente pode se conhecer e saber mais de si, mesmo na sombra e também na luz. Legal. É isso. Viu, Lai? Lai, queria que você falasse uma palavra agora que resumisse esse nosso encontro. Você pediu o acaso, eu vim agora na cabeça, veio agora esse pedido. Uma palavra que você gostaria de deixar para as pessoas que assistiram, que pudesse resumir toda essa nossa experiência nessa live aí. Uma palavra só? Pode ser uma frase. Pode ser uma palavra só. Eu vou falar uma das minhas palavras preferidas, que é travessia. Isso. Eu acho que é isso. Travessia. Tem tatuado, inclusive, para não esquecer, que é disso que se trata, né? Não tem chegada, não tem nem saída, mas as coisas acontecem na travessia. E daí, aproveitando o conto da Ilha Desconhecida aqui na mão, na página 41 tem essa citação, né? É necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não nos saímos de nós. Então, eu acho que isso tem muito a ver com travessia, né? Não é só ficar autocentrado, olhando para si, mas fazer essas pontes entre aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. Talvez a gente, não sei se chega a algum lugar, mas consegue viver melhor o processo. Isso, é. Sabe que eu estava pensando assim numa palavra, e eu pensei na palavra travessia, ou atravessar, né? Eu acho que a gente podia resumir a travessia, né? Que todos nós possamos ter a coragem de seguir nessa travessia, né? A gente está num momento difícil de travessia, inclusive, né? E a travessia entra essa coisa, né? São coisas novas, são imaginações, o futuro, né? Que está lá, mas na travessia tem muita coisa ali para a gente enfrentar, né? Muitos desafios, muitas dificuldades, e que a gente tem essa coragem que o Sete está nos ensinando aí de enfrentar os nossos desafios, as dificuldades, com o sonho de que realmente nós vamos conseguir nos conhecer e ter experiências boas, né, dessas experiências. Muito obrigado. Obrigada, eu que A gente agradeço vai se falando. pelo convite. Hoje a gente ainda tem mais um encontro, né? A Laís está fazendo a segunda etapa já do curso. E aí é uma etapa que a gente faz caminhos, então a gente está nessa vibe aí, viu, Lai? Dos caminhos, da travessia. Vamos atravessando. Tá bom? Isso, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada, até a próxima live. Beijo. Tchau. Bom dia, tchau. Beijo.